Vamos abrir a nossa Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 15. Leremos apenas os 4 primeiros versos. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Oremos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Queremos aprender a Tua verdade. Fala ao nosso coração e use o Teu servo na ministração da mesma, para que possamos sair daqui edificados, certos, ó Deus, que o nosso Salvador, de fato, morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vou pedir para vocês então já começar, pegar o material para a gente desenhar. E o desenho de hoje serão com alguns elementos. Nós vamos pedir para vocês desenharem primeiro uma manjedoura. Se você não souber o que é uma manjedoura, pergunte para os pais. Então você vai ter que desenhar uma manjedoura. Na mesma folha, você vai desenhar também uma cruz. Depois, ao lado, você vai desenhar um túmulo. Você deve já ter visto várias histórias, talvez hoje mesmo você já viu, mostrando ali a imagem do túmulo. Era um local que tinha uma pedra que fechava. Só que esse túmulo você vai fazer com a porta aberta. Ela não está fechada, tá bom? E além do túmulo, você também vai fazer um trono, como foi pedido hoje de manhã. Você vai fazer esse trono, e no trono, o trono é aquele lugar onde que o rei senta, e no trono você vai colocar uma coroa, tá bom? Então, repetindo, uma manjedoura, sem bebê nenhum ali, vazia. Você vai colocar uma cruz, um túmulo e um trono, e em cima do trono, no assento do trono, você vai colocar aí uma coroa. Tá bom? Faça bem bonito, colorido esse desenho, e no final nós vamos falar a respeito desses elementos, dessas figuras, ok? Eu quero começar trazendo para vocês uma descrição linda. Primeira vez que eu li, fiquei muito impactado com essa descrição, que é inclusive feita pelo nosso irmão Leandro Lima, irmão do reverendo Sérgio Lima, em seu livro Razão da Esperança. Ele descreve esse momento da morte e ressurreição de uma forma brilhante. E eu quero ler para vocês. Um dia um homem adentrou as portas da morte. Pela maneira como tudo aconteceu, parecia ser só mais um. Aquele corpo maltratado pelos açoites e pelo esforço desumano de carregar a cruz, se deixou vencer pela velha conhecida dos seres humanos. Ela lançou suas antigas e inequebráveis cadeias sobre ele e o dominou. A escuridão o engoliu. O último sinal de vida desapareceu. A velha inimiga já começava a sua rotineira tarefa de eliminar completamente quaisquer resquícios da vida, pois o corpo já começava a se desintegrar, quando, de repente, algo inusitado aconteceu. O processo de desintegração se inverteu. Em vez de apodrecer, o corpo começou a se recompor. As correntes invencíveis começavam a ceder, impotentes diante de um poder incomparável. As cadeias da morte se arrebentaram como se fossem cordas podres. O corpo, terrivelmente maltratado, se revelava intacto,
radiante, invicto. O terrível sistema aprisionador era demolido. A morte já não era invencível. Paulo vai trabalhar aqui nesses versos a realidade da ressurreição, mostrando para aqueles crentes que o evangelho que ele pregou era sim o evangelho que continha um Cristo que não só morreu, mas também ressuscitou. Isso por quê? Porque dentro ali da igreja existiam alguns que passaram a desacreditar na ressurreição corporal. E Paulo então escreve todo esse capítulo para trazer com clareza evidências e fatos, tanto através da Escritura como também de testemunhas oculares, daquele que é o Cristo, que não só morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo então vai trabalhar isso para mostrar que se Cristo não tivesse ressuscitado, a própria pregação dele seria em vão, assim como a fé. E ele recorre à memória daqueles crentes para que eles fossem lembrados do evangelho que Paulo havia anunciado. Então, esse capítulo 15 é um tratado teológico a respeito da ressurreição. Nós já ouvimos um pouco disso hoje na aula da EBD. E aqui, focando apenas nos 4 primeiros versículos, nós vamos perceber o conteúdo do evangelho e também a evidência que a Escritura traz desse evangelho, desde Gênesis 1:1. E esse é o evangelho que não só recebemos, mas também é um evangelho que temos que anunciar, que temos que pregar. E é isso que Paulo está falando. E hoje, por ocasião da Páscoa, a celebração daquele que venceu a morte, que consumou a nossa redenção na ressurreição e que nos deu acesso a Deus, nos garantindo perdão, justificação, reconciliação e a certeza da morada celestial, é que nós então veremos a importância do nosso evangelho conter essas evidências. A evidência de um Cristo que veio, morreu e ressuscitou. Então, naquele tempo, no tempo de Paulo, havia muitos que negavam a ressurreição. Por exemplo, quando Paulo está no Areópago, lá no capítulo 17 de Atos, pregando, e ele chegou no momento de falar da ressurreição, muitos atenienses que ali se encontravam começaram a escarnecê-lo, dizendo que sobre esse assunto eles ouviriam em outro momento. Por quê? Porque não importava, pois não criam na ressurreição dos mortos. E eles então não deram crédito a essa mensagem. Eles ficariam apenas com o Cristo que morreu, mas eles deixariam de lado o Cristo que ressuscitou. No entanto, esse problema não era um problema apenas entre os pagãos, entre os filósofos da época, mas foi um problema que começou a surgir também dentro da igreja. Se você for a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, você vai ler Paulo exortando a Timóteo quanto 2 personagens, Himeneu e Fileto, que eram pessoas da igreja de Corinto, e esses não acreditavam mais na ressurreição, entendiam que a ressurreição era apenas algo espiritual, e que o homem não iria ressurgir dos mortos. E eles passaram a ensinar isso a outros crentes. E Paulo então vem trazer à memória deles o que de fato é o Evangelho, dando evidências claras que esse Cristo não só morreu, mas também ressuscitou. E nós precisamos crer, porque essa é uma realidade. Não só entre as testemunhas oculares, mas também a própria Escritura revela isso. Pois tudo isso fazia parte
do plano eterno de Deus. Então ele chama a atenção desses irmãos para poder explicar e lembrá-los daquilo que ele havia pregado. Ele começa então no versículo 1 dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Quando ele passa a tratar eles de irmãos, ele está se colocando junto a eles, nesse relacionamento que tinham a partir do evangelho, para falar: olha, nós somos irmãos em Cristo, e nós somos irmãos em Cristo porque esse mesmo evangelho que eu recebi, eu entreguei a vocês, e vocês receberam esse evangelho. E não só isso, vocês receberam e vocês perseveraram nele. Então Paulo está mostrando que esse evangelho é o mesmo evangelho pregado por todos os apóstolos. Esse é o mesmo evangelho que transformou a vida dele. E esse é o mesmo evangelho que transformou também a vida daqueles irmãos que estavam lendo essa carta. E Paulo então apela a isso, a fim de lembrá-los que no conteúdo do evangelho ele anunciou o Cristo que morreu e ressuscitou. E ele diz ainda: veja, vocês não só receberam, como vocês perseveram, e esse evangelho foi o evangelho que os salvou. Então, se vocês ainda creem, lembrem-se de todo o conteúdo dessa mensagem e buscam perseverar, continuar perseverantes nesse caminho. Vocês foram salvos, mas o processo da conversão é contínuo. Inclusive o verbo aqui, sois salvos, está no presente contínuo, trazendo a ideia que vocês estão sendo salvos. No sentido que a salvação, ela tanto é um ato imediato, como também a nossa conversão é progressiva. Ou seja, nós recebemos no ato da ação do Espírito Santo em nós a nova vida. No entanto, nós precisamos crescer nessa nova vida que recebemos através do Evangelho. Então Paulo está dizendo que vocês precisam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque se assim não fizerem, vocês terão crido em vão. Ele diz: se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão, como Himeneu e Fileto. Então, se esse evangelho é o evangelho que faz sentido para a sua vida, que te transformou, você tem a própria experiência. Você não foi a testemunha ocular, mas você tem em sua vida a regeneração, porque isso veio por meio desse Cristo que é anunciado no Evangelho, que foi pregado pelo apóstolo Paulo. E Paulo dá ênfase a isso, justamente para trazê-los à compreensão de caminharem nas evidências da Escritura, e não em filosofias humanas, e não com aqueles que apostataram da fé, daqueles que abandonaram o Evangelho, daqueles que creram em vão. Então Paulo traz essa ênfase e nos faz pensar em algumas coisas. Primeiro, que o conteúdo do Evangelho é a certeza que Cristo morreu e ressuscitou. O Evangelho não salva, mas o Cristo pregado neste Evangelho é que realiza a tal obra. E esse Evangelho é o Evangelho verdadeiro. E se ele não fora, a pregação seria vã, a fé seria vã. Então, Paulo não podia apenas focar na morte, porque o Evangelho não estaria completo. Ele precisaria falar daquele que morreu, mas que venceu a morte.
também nos ensina que muitos poderão apostatar da fé. E nós sabemos disso. Não só olhando para esse tempo em que o apóstolo Paulo descreve essa verdade e aponta para Himeneu e Fileto, como também diversos textos bíblicos apontam que muitos apostatarão da fé. E hoje nós temos visto um número crescente de pessoas saindo das igrejas reformadas, indo para igrejas genuinamente dito por eles como a igreja verdadeira, as igrejas católica, apostólica, romana, achando que nessa tradição está o verdadeiro Cristo. Mas nós sabemos que não. Muitos estão abandonando o verdadeiro evangelho. Isso por quê? Porque eles não tinham uma fé salvadora. Pois a fé salvadora é uma fé que me leva a olhar somente para um Cristo verdadeiro. Um Cristo que Ele é aquele que venceu a morte e que está agora assentado ao lado de Deus, intercedendo por nós, e Ele é o único que é mediador entre nós e Deus. Só Ele salva, só Ele que vai resgatar a sua igreja. Também nós podemos aprender que precisamos permanecer nessas verdades, perseverando e testemunhando dessa transformação de vida, pois nós somos testemunhas daquilo que Cristo fez em nosso coração. E assim também, de forma progressiva, crescer na graça daquele que ressuscitou dentre os mortos, para nos dar uma viva esperança, como Pedro vai dizer isso para nós, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3. Então nós já podemos olhar para esses 2 versos e tirar essas lições. Mas o texto não para por aí. Agora nos versículos 3 e 4, Paulo vai mostrar que essa morte e ressurreição tem suas bases na Escritura. As suas bases e a sua prova é a própria Escritura. E ele começa dizendo: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo está enfatizando que esse evangelho antes transformou a ele, para depois ele levar esse evangelho a outros. Eu recebi e agora vos entrego. Paulo, na crucificação e na ressurreição, ele não era uma testemunha ocular, no sentido de já ser um apóstolo, porque ainda ele não era. Mas agora ele consegue compreender todo o sentido e tudo aquilo que representa a morte e a ressurreição de Cristo, porque antes ele não cria e para ele não fazia sentido, mas agora ele consegue contemplar essa obra. Por quê? Porque a conversão dele é um fato real. Quando Paulo está chegando a Damasco, ele se depara com alguém chamando, e aquela voz então chama a ele, e Paulo diz: quem és tu, Senhor? Ele diz, e a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que Jesus é esse? Que Cristo é esse? O Cristo ressurreto, que Paulo viu, mas não creu naquele momento, mas que agora Cristo, que já está nos céus, está falando com ele e mostrando para ele que de fato ele é uma evidência real, pois ele é a própria vida, está dando agora a Paulo uma nova vida através daquilo que ele conquistou, tanto na cruz como vencendo a morte. Então Paulo pode enfatizar com clareza o conteúdo da pregação, porque essa pregação faz sentido para ele. Cristo morreu e ressuscitou. E nós podemos aqui olhar para o versículo 3, e nessa frase em que ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, lembrar de algumas coisas. Desde o Antigo Testamento nós temos prova desse fato.
O Antigo Testamento era sombra do que haveria de acontecer na plenitude do tempo. O plano eterno de Deus, determinado no conselho eterno da Trindade, passou a ser revelado na criação do homem. Quando a Trindade cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem cai, vem a queda. No entanto, Deus, ali em Gênesis 3,15, promete o homem perfeito, o segundo Adão, aquele que seria o único capaz de cumprir a lei e pela lei receber toda a punição sobre ele, a fim de tirar a dívida que nós tínhamos e pagar essa dívida ao próprio Deus, porque essa dívida é uma dívida que tínhamos com Deus. E vale ressaltar isso porque às vezes nós pensamos que essa dívida é a Satanás, mas não é, é a Deus. É diferente um pouco do romance contado nas Crônicas de Nárnia, quando a feiticeira branca chega para o leão Asla e pede ali o sangue, o pagamento pelo sangue de Edmundo. E Asla então se coloca à disposição para fazer isso. Mas o pagamento não era para a feiticeira branca. O pagamento é para Deus, porque a nossa dívida é contra Deus. Adão, ele pecou contra Deus, e por isso que Cristo precisou passar por esse estágio de morte e vencer a morte. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos diversas evidências apontando para a realidade desse Cristo que viria, na plenitude do tempo, cumprir essa promessa, como Gênesis 3,15 apontava para nós. E diante disso, eu quero aqui trazer também 3 fatos importantes sobre a morte de Cristo. Uma delas eu aprendi com o Sproul, quando ele trouxe 3 perspectivas daqueles que estavam naquele evento, naquele dia da crucificação. Ele traz a perspectiva de Pilatos, depois a perspectiva dos sacerdotes e também a perspectiva dos soldados que estavam ali para crucificar Jesus. E da perspectiva de Pilatos, ele diz que se tratava apenas de silenciar um homem cujas visões incitaram uma multidão a se amontoar. Já da perspectiva ou do ponto de vista das autoridades judaicas, era uma questão de conveniência que este homem fosse sacrificado, para que seus ensinamentos não trouxessem a ira do Império Romano sobre a comunidade judaica. E do ponto de vista dos soldados que compareceram à execução, se tratava de um trabalho, apenas mais um dia. E ainda assim, um deles pôde observar, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Se eu e você estivéssemos também neste evento, na crucificação de Cristo, qual seria o nosso ponto de vista? Qual seria a nossa interpretação? Tudo que nós sabemos e todo o significado presente na morte de Cristo está para nós como evidência, por quê? Porque a Escritura revela. Não porque nós estávamos lá, mas porque a Escritura conta todo esse fato para nós. E nós podemos ter a noção de importância desse evento para nós, porque a nossa salvação se deu através da morte de Cristo, do pagamento da dívida. Então a Escritura revela por que Cristo precisou morrer. Uma expressão muito interessante é quando, nos 7 brados da cruz, na 5ª fala de Jesus, ele está agoniando no madeiro. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está agonizando a dor do abandono. Jesus está agonizando a dor, não que ele estava sentindo dos pregos nas suas mãos, da coroa de espinhos, mas ele estava agonizando a dor
da ira que ele receberia do próprio Pai, do cálice que ele deveria tomar, que era o cálice da ira de Deus. Ele estava ali clamando a Deus porque ele estava se sentindo abandonado, e era de fato um abandono necessário, porque somente através desse abandono é que Deus pôde derramar sobre Cristo toda a ira, toda a punição da lei. Ele passou por tudo isso voluntariamente. Ele se tornou maldito por nós, como Gálatas vai narrar para nós no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Escritura, portanto, evidencia essa necessidade também do abandono e da aplicação da ira de Deus. E mais um fato, é quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que Deus estabelece a lei da expiação, e na lei da expiação Ele coloca tanto o princípio da bênção e da maldição, e Ele traz dois tipos de sacrifícios: o sacrifício do cordeiro e também do bode. Eram dois bodes apresentados, um era sacrificado, o outro, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça e depois dispensava ele para fora do arraial, levando para fora do arraial os pecados confessados pelo povo. Cristo foi crucificado no Gólgota, não em Jerusalém, não na cidade de Deus, mas fora do arraial de Deus. E o bode expiatório apontava para esse fato: Cristo recebendo a maldição da cruz fora do arraial. Mas Cristo também é apresentado como Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro perfeito que foi imolado no sacrifício, apontando para a nossa salvação, para a nossa remissão. E tudo isso está descrito na Escritura. E nós sabemos de tudo isso por quê? Porque Deus revelou a sua palavra para nós. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos: lembrem-se desse evangelho. Olha para o Antigo Testamento, a morte tem a sua necessidade. Por quê? Porque veio o pecado no mundo. Precisava de alguém expiar esse pecado, e Deus estabeleceu que somente derramando sangue haveria remissão de pecados. E Cristo, o segundo Adão, o homem perfeito, precisava ser esse a receber toda a punição da lei. E ele depois diz, no versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras também apontam para a necessidade de Cristo ao terceiro dia ressuscitar. E a primeira evidência que nós podemos destacar é o túmulo vazio. A ressurreição de Jesus foi física. Todos os evangelhos enfatizam isso. Inclusive na aparição de Cristo, o seu corpo poderia ser tocado. Mesmo um corpo transformado que atravessava a parede, foi um corpo que pôde comer um peixe. Foi um corpo que pôde sentar com os discípulos e ali beber e comer, como nós aprendemos hoje na escola dominical. Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos com um corpo, e tudo isso aconteceu ao terceiro dia, como Cristo havia ensinado, como também os profetas haviam anunciado, como Oséias capítulo 6, versículo 2, diz que Israel seria restaurada, reconstruída em 3 dias. Como também Isaías, lá no capítulo 53, nos versículos de 10 a 12, falando da dor do Cristo que deveria padecer, ele também aponta para a necessidade da ressurreição, para completar a obra planejada por Deus. Então, a primeira evidência é o túmulo vazio.
Além disso, há testemunhas oculares. E Paulo vai destacar isso nos versículos de 6 a 8. Ele vai falar de Cefas, que aqui é Pedro, que Pedro viu de fato Cristo ressurreto. Nós sabemos isso também por conta dos evangelhos. Depois ele vai trazer um fato muito interessante que os evangelhos não colocam para nós. Ele vai dizer que 500 irmãos, de uma só vez, viram Cristo ressuscitado. E ele diz que dos quais a maioria sobrevive até aquele tempo em que ele estava escrevendo a carta. Para dizer que aqueles que lessem essa carta poderiam perguntar a esses que ainda vivem e que testemunharam de forma ocular o Cristo ressurreto. Depois ele fala de Tiago e todos os apóstolos. E ele fala aqui de todos os apóstolos porque Tomé não estava reunido quando Cristo apareceu aos 12. E por isso que agora ele destaca todos os apóstolos puderam comprovar essa realidade. E depois ele fala que ele mesmo, Paulo, também foi uma testemunha ocular. Mesmo que antes ele não era apóstolo, mas que agora como apóstolo, aquilo que ele viu fez todo sentido para ele. Se nós precisássemos levar uma prova para o tribunal romano, bastava uma ou duas testemunhas. Nós temos várias testemunhas. Cristo de fato ressurgiu dentre os mortos. Mas não só isso. A ressurreição também aponta para a nossa redenção. E no versículo 17 Paulo destaca isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição tem um papel crucial para a obra de redenção. E se ela não tivesse ocorrido, a redenção não seria possível. A fé seria em vão e os pecados não seriam perdoados. Portanto, a ressurreição consuma a obra de redenção. Fora isso, também a nossa justificação. A ressurreição está ligada à nossa justificação, e Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, quando ele diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem a ressurreição não seríamos justificados, pois a obra de Cristo, realizada por meio de sua morte, não poderia ser aplicada em nós. Mas também Pedro vai apontar para nós que a ressurreição é a evidência do novo nascimento. Quando ele diz, em 1 Pedro 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E essa evidência de regeneração é um nascer de novo. E isso foi possível por conta da ressurreição. Nós nascemos de novo. Paulo descreve isso também lá no Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, quando diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E no último dia nós iremos ressuscitar novamente no corpo para a glória, para desfrutarmos da eternidade. Ressurreição, morte e ressurreição espiritual, para que recebêssemos um novo nascimento. E depois a ressurreição para o corpo recebemos o corpo glorificado, para adentrarmos nas mansões celestiais. Então a ressurreição aponta para esses fatos. E tudo isso nós podemos comprovar nas Escrituras, como pregado hoje de manhã pelo reverendo Sérgio, lá em Lucas capítulo 24, versículos 45 e 46, quando Cristo está com seus discípulos no cenáculo, ele diz, veja, tudo que a Escritura falava a meu respeito se cumpriu. Eu morri, mas eu estou diante de vocês, pois eu ressuscitei dentre os mortos, para que vocês pudessem pregar agora o verdadeiro Evangelho, para que vocês pudessem serem transformados, justificados, nascerem de novo para essa viva esperança. Então, queridos, Paulo está
trabalhando essas questões, justamente para mostrar para aqueles irmãos e para nós a importância de crermos no Cristo que nos deu essa nova vida, essa nova esperança, e vivermos segundo esse Evangelho, e testemunharmos desse Evangelho para a honra, louvor e glória dele, para o propósito para o qual ele nos criou e restabeleceu nessa obra de Cristo na cruz. E eu quero concluir então dizendo que nós estamos no domingo da ressurreição. A morte foi vencida. O improvável aos olhos humanos aconteceu como haveria de acontecer. Pois no conselho da Trindade, Deus estabeleceu esse caminho para restaurar, após a queda, o seu povo. Morte e ressurreição. Com Cristo fomos ressuscitados para uma viva esperança e seremos mais uma vez na consumação ressuscitados para a transformação do corpo, a fim de tomarmos posse da eternidade, daquilo que Ele reservou para nós. A ressurreição é esperança, a ressurreição é graça sobre a morte. Sim, a ressurreição é graça sobre a morte, porque Cristo deu um novo sentido para a morte. Por isso que para nós, a morte não tem o seu fim aqui. Ela termina um ciclo terreno para começar um novo ciclo como cidadão do reino, como cidadãos do céu. Então nós temos que caminhar com essa esperança e com essa convicção e entender que esse é o Evangelho que nos transformou, o Evangelho que transforma outras pessoas, e por isso nós devemos pregar. Eu quero então chamar as crianças e encerrar dizendo: crianças, essa manjedoura que vocês desenharam, Cristo nasceu, mas Ele não está aí. Depois esse Cristo precisou passar pela morte de cruz, mas a cruz está vazia, Ele não está lá. E depois da morte de cruz, Ele foi levado para o sepultamento, Ele foi levado para o túmulo. Mas olha, o túmulo está vazio. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E esse trono que você desenhou com a coroa, é para dizer que ele não está vazio. Pelo contrário, ele está cheio, porque agora esse Cristo está no trono, assentado, reinando e preparando um lugar na morada celestial para nós. Sim, lá no céu nós vamos morar com Ele. E Ele está vivo e reinando sobre nós, enquanto aguardamos essa volta dEle. E mais 3 coisas para encerrarmos. Primeiro, a morte e a ressurreição é o conteúdo do Evangelho, do verdadeiro anúncio de boas novas. Então, assim como Paulo diz que ele recebeu e entregou, nós precisamos lembrar que a Páscoa não é apenas para lembrarmos desses eventos e nos alegrarmos um dia do ano, mas é para testemunharmos dessa ação transformadora até sermos chamados à presença de Deus. Segundo, as Escrituras é a revelação de Deus. Nós pregamos o que conhecemos, e o que conhecemos é dito nas páginas deste livro. Portanto, precisamos conhecer e se relacionar profundamente com Deus, ouvindo e praticando as suas verdades por meio da Escritura. Talvez você pode perceber suas redes sociais cheias de lindas imagens, de lindos textos, dizendo que Ele vive, Ele ressuscitou. Mas amanhã, essas mesmas pessoas que postaram essas imagens e falando desse Cristo, podem emprestar as suas redes sociais para demonstrar uma impiedade, para demonstrar uma vida longe do Senhor, para demonstrar que o coração não está nas Escrituras. Mas Paulo nos ensina que precisamos permanecer nesse Evangelho, pois esse Evangelho não é um simples relato histórico de um Cristo que morreu e ressuscitou, mas é uma evidência clara através daquilo que recebemos de Cristo,
que é a regeneração, a justificação, a nova vida e a eternidade como garantia. De que nós devemos, enquanto aqui estamos, viver todos os nossos dias para honrar e glorificar a Ele, pois esse é o propósito. E por fim, Paulo também vai dizer aqui no capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, não está mais aqui, por isso louvemos a esse Deus Redentor que nos comprou com o seu precioso sangue, nos salvando, nos justificando, nos garantindo para a eternidade. E que esse louvor esteja continuamente em nossos lábios. Por isso eu quero convidar você a cantar juntamente conosco agora esse hino de certeza de um Cristo que morreu e ressuscitou, aquele que não está mais no túmulo, aquele que agora vive e reina para sempre. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Cantemos esse hino louvando e adorando o nosso Deus.